lá, gente. Nessa aula de plano de negócios, a gente vai falar do plano financeiro. É uma etapa muito importante, onde a gente consegue ver se tudo que a gente teve de ideia lá atrás, se isso é viável ou não. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente colocou lá atrás, de produtos e serviços, né, de estratégia de marketing e vendas, tudo aquilo tem um custo, né? E a ideia é que a gente gere receitas, gere entradas de recursos. Então a gente precisa saber se há um equilíbrio, né, entre esses desembolsos, né, tudo que a gente está gastando com tudo que está entrando. E se a gente vai ter lucro, né, que eu acho que é o que todo mundo quer saber aqui, se esse negócio é viável ou não, né, se é saudável ou não. Primeiro a gente vai falar de um investimento inicial, né? Eu sempre tenho que pensar quando eu vou montar a empresa que eu preciso ter um dinheiro para começar. Às vezes é para alugar um espaço, reformar, pintar, adquirir uma câmera fotográfica, adquirir um drone, adquirir um computador, um telefone, uniforme. Eu tenho que pensar, né, nesse investimento inicial. Então, por isso que eu tenho que listar essas coisas que são necessárias de eu adquirir, esses recursos que eu preciso, para eu saber quanto de dinheiro que eu vou precisar, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente precisa de o que a gente chama de capital de giro, que é um dinheiro que vai dar conta de manter aquela empresa funcionando nos primeiros meses, enquanto você ainda não está recebendo o dinheiro dos seus clientes. Então, todo mês você precisa, se você, né, não tiver cliente nenhum naquele mês, quanto que você gastou? Né? Então, gastei com conta de telefone, gastei com gasolina, gastei com aluguel, gastei com água, gastei com luz, gastei com publicidade. Gastei R$ 1.000 sem estar recebendo nada. E até eu conseguir cliente, vamos supor que eu demore 6 meses para conseguir os clientes. Estou chutando um prazo bem assim longo, tá, gente? Então, R$ 1.000 durante 6 meses dá R$ 6.000. Então, a cada mês eu preciso ter R$ 1.000 para manter meu negócio girando até que eu consiga ter cliente e consiga fazer, né, ir recebendo e tal, e ir abatendo nesse valor. Até que vai chegar no momento que eu vou estar recebendo, né, mais do cliente para pagar esse custo que eu tive lá de fazer a empresa começar a funcionar. Então, a gente precisa pensar qual que é esse valor de investimento. Inclusive, se você for pegar um financiamento, um empréstimo no banco, se for pedir um parente, por exemplo, ele precisa saber se está investindo esse dinheiro em quê, né? Para que você precisa disso? Em quanto tempo você vai ter retorno disso, tá? Então, esse investimento inicial é o quanto de recurso financeiro que você precisa para começar a empresa, para começar a operação. De onde vai vir, né? Vai ser um financiamento de banco, né? Vai ser um empréstimo, vai ser recurso próprio para vender meu carro para abrir empresa, né? E como esses recursos vão ser utilizados? Você vai comprar o quê? Vai gastar com o quê, né? Custos e despesas, né? Os custos, eles são desembolsos ligados ao produto e serviço em si. Então, no caso de eventos, né? Eu vou pagar um freelance, eu vou pagar um aluguel de espaço para o evento, vou pagar uma decoração de evento. Tudo que tem a ver com o evento em si vai fazer parte do custo, porque ele está ligado ao produto que eu estou oferecendo. Agora, a despesa também é um desembolso, é um dinheiro que sai, né, gente? Então, custo e despesa são dinheiros que saem. Mas o custo está ligado a esse produto ou serviço, esse evento, né? E as despesas são desembolsos que são necessários para a manutenção da empresa. Então, assim, eu precisei de internet, de telefone, precisei de papel, precisei de gasolina, precisei de publicidade. Tudo isso são despesas da empresa, tá? Agora, eu fiz publicidade para o evento, aí já é custo, porque está ligado ao evento. Então, a gente tem essa diferenciação. Mas os dois são desembolso, que é dinheiro que sai. Então, um exemplo no setor de eventos, né? A publicidade da empresa é uma despesa, mas a publicidade do evento é um custo. E os dois são desembolsos. Os funcionários. Então, eu não listei lá atrás quantos funcionários que eu vou ter, né? Não falei
que cargos que eles têm e tal. Aí aqui eu vou falar, né, quais cargos que eu tenho ali, quantos funcionários em cada cargo e qual o salário de cada cargo. Isso tem benefício incluído, né? Então, assim, se eu pago vale transporte, vale alimentação, tudo isso, né, tem que estar aqui. Vamos supor que um diretor administrativo na sua empresa ganha R$ 3.000 por mês, né? Então, esse cargo tem uma pessoa, o diretor de marketing, diretora de marketing, R$ 3.000 por mês, uma pessoa. E você tem um assessor de eventos, R$ 1.500, e um estagiário de eventos, R$ 600. E aí eu tenho 2 estagiários. Então, por exemplo, eu tenho essa estrutura, né, de 5 pessoas na empresa. Então, eu tenho que colocar esses valores lá, mais os benefícios, né, que elas recebem. Vamos supor que esses diretores sejam sócios das empresas, eu tenho que prever como prolabore, que vai ser uma saída de dinheiro, né, para os sócios, mas tem que estar previsto, né lá, para a gente conseguir separar a finança pessoal do sócio da finança da empresa. A receita, que é o que interessa a gente mesmo, né? Assim, é o dinheiro que entra, né? Então, tudo que a gente está vendendo aí, que está entrando, né, para a empresa. Tudo que a gente vendeu, né, e entrou. Então, eu pego o preço do produto. Eu não determinei lá atrás qual era o preço do produto e quais eram os tipos de produto. Então, vamos supor que eu tinha 3 tipos de produto com 3 preços diferentes. Eu não fiz uma projeção de venda, então quanto que eu vou vender do primeiro, do segundo e do terceiro produto? Eu tinha falado lá daqueles pacotes, né, para capacitação, por exemplo, dos freelas, né? Então, o primeiro pacote eu vou vender, sei lá, um a cada 3 meses, e vai ser X reais. Aí o segundo eu vou vender 2 a cada 3 meses, aí vai ser X reais. O terceiro eu vou vender 3 a cada 3 meses, vai ser X reais. Então, eu pego esses valores para eu entender quanto de dinheiro que eu estou projetando para, né, para entrar. Quando eu vou fazer essa projeção das receitas, né, eu tenho que pensar que os eventos, eles têm essa sazonalidade, né? Tem época que tem mais evento, tem época que tem menos evento, né? Tem época que tem crise, aí, né, pode prejudicar ali o setor. Eu posso pensar em mudanças, né, no produto ao longo do tempo que pode afetar a receita. Lembra que eu comentei com vocês, né, da questão dos brownies, né? Não tem época que vai vender mais, tem época que vai vender menos, né? Época que você pode usar para dar de presente, época que, né, tá mais em queda. Então, assim, toda empresa vai estar passível dessas variações e você tem que avaliar o que vai influenciar, né, no seu evento, o que pode influenciar e já contabilizar isso quando você fazer essa projeção, né? A ideia aqui, gente, a gente não tem no curso técnico um tempo muito grande para poder fazer pesquisa, né, com os clientes e tal. Então, a gente vai fazer uma coisa assim de estimativa com base no que vocês podem conversar com outras pessoas, com outras empresas que existem e tal. Mas é uma ideia para vocês saberem o que é a receita, como que funciona e o que ela pode, né, trazer de benefício quando você faz essa projeção, tá? E a gente salienta que geralmente as empresas não têm, né, nos primeiros meses uma receita, então ela tem que saber lidar com isso a partir do capital de giro. Então, a receita ela pode ser dividida na bruta e líquida, né? A receita bruta é tudo que eu vendi, é meu faturamento. E a receita líquida é quando você tira os impostos. Então, vamos supor que você for mês, você não paga uma taxa lá por mês, aí você tem que tirar essa taxa. Se você paga ISS, por exemplo, né? Aí você tira essa taxa. Imposto de renda, você tira essa taxa, tá? E aí vira a sua receita líquida. Importante, gente, é que receita, faturamento, não é sinônimo de lucro. Muitas pessoas confundem isso. Falam assim, a pessoa faturou R$ 1 milhão, mas se ela gastou mais do que ela vendeu, ela vai ter prejuízo. Ela não vai ter lucro. Então, é importante vocês saberem essa diferenciação. E isso você vai ficar sabendo com a demonstração dos resultados. Esse é um documento básico da contabilidade, tá, gente? E o objetivo dele é saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. E vai ser essa demonstração que vai responder.
Essa demonstração ela pode ser feita assim, periodicamente, assim, 3 meses, 6 em 6 meses, mensal, anual, tá? Tem períodos para ser definido junto com, né, com o contador. O básico, né, da demonstração de resultados, também conhecido como DRE, você vai pegar essa receita bruta, tudo que eu vendi, 500 mil reais eu vendi. Vamos supor que isso aqui seja no ano, tá, gente? Vendi 500 mil reais no ano. Aí eu vou fazer algumas deduções, assim, alguma coisa que deu defeito, que eu tive que devolver e tal. Aí tirei 28 mil reais disso. Aí eu tenho a receita líquida de vendas. Aí eu tenho o custo que eu tive para ter essa receita, eu tive um custo, né? Para produzir o evento, por exemplo, eu tive um custo. Então eu tiro o custo e vou ter um resultado operacional. Mas eu não tenho aquelas despesas lá com a empresa, né? As despesas fixas que eu tenho de aluguel, telefone e tal, não sei o que, internet, gasolina. Então tem que tirar essas despesas daqui. E aí, mas eu tive outras receitas. Às vezes eu peguei um dinheiro, apliquei, né, na poupança, por exemplo. Vamos supor que eu ganhei aqui mais um pouquinho de dinheiro, ganhei 8 mil, né, com essas aplicações. Então, de resultado, eu tive 77 mil. E aí eu vou tirar o imposto de renda e esse outro imposto, né, o CSLL. Tirei esses dois impostos e sobrou 65 mil de lucro. Então, eu vendi 500 mil de faturamento, mas tirando tudo que eu gastei e tal, não sei o que, eu vou ter de lucro 65 mil. Então, meu lucro não é 500 mil, meu lucro é 65 mil, tá? Então, essa é a diferença básica aí da receita, né, do faturamento para o lucro. Nesse caso aqui, essa empresa teve lucro, né? Ela não, se ela tivesse lucro zero, a gente chamava de ponto de equilíbrio. E se fosse menos, né, 65 mil, seria prejuízo, tá? Então, o ponto de equilíbrio é quando você, assim, você está tendo só prejuízo com a empresa ali no início, né? Quando você começou é normal você ter só prejuízo e tal, por isso tem que estar preparado para isso. E você vai começando a vender, vai equilibrando esse prejuízo até que chega um momento que você não teve nem lucro nem prejuízo. Esse é o ponto de equilíbrio. E depois você começa a ter lucro. E aí você vai calcular o seu payback, que é o seu prazo, né, de retorno. Então, o ponto de equilíbrio vai ser quando a empresa não tem lucro nem prejuízo, então esse resultado ali, né, esse lucro vai ser zero, e significa que as receitas, que é o dinheiro que entrou, cobre tudo que eu gastei, que são os meus desembolsos, que é os custos, despesas, funcionários, impostos. E o payback, que é o prazo, né, de retorno para eu recuperar o meu investimento inicial. Lembra que a gente falou desse investimento inicial lá atrás? Então, quanto tempo que eu vou recuperar isso, né? Vale a pena eu fazer esse investimento? Então, eu vou pegar esse investimento e dividir pelo lucro ali para eu saber em quanto tempo, né? Em quantos meses, em quantos anos, por exemplo, eu vou ter retorno desse investimento. Se eu calculei o lucro anual, eu estou calculando o prazo de retorno em anos. Se eu calculei o lucro mensal, eu vou estar calculando esse prazo de retorno em meses. Então, depende da forma como eu calculei o lucro para eu saber qual que seria esse tempo, né, de retorno. O plano financeiro, né, gente, ele é bem complexo, ele envolve essa questão dos números, envolve uma questão, assim, de projeção, que é você pensar o futuro, né? Então, às vezes, isso é um exercício mesmo para vocês conseguirem colocar no papel e vocês, mesmo que sejam alguns dados que estejam, né, nessa hora de fazer um exercício fictícios, mas a ideia é que você consiga entender se isso que você está propondo tem lucro ou tem prejuízo, né? Para saber se isso que você está propondo é viável ou não, se alguém vai topar fazer o investimento ou não, né? Então, essa é a ideia do plano financeiro que dá uma fechada no nosso plano de negócio.